Daniel Vorcaro, caso Master, advogado de Daniel Vorcaro, saída de advogado. Jonas, conta pra gente, por favor, o que a gente espera nesta semana, nos próximos dias, quando a gente olha para a possibilidade de uma colaboração premiada e essas movimentações na defesa do ex-banqueiro. Elisa, ótimo dia para você, para quem dia. acompanha a gente nessa nova semana. O Daniel Vorcaro, ele voltou mais uma vez para a sala transformada em cela dentro da Superintendência da Polícia Federal nesse fim de semana e agora mesmo, 10 da manhã, já está recebendo pela primeira vez depois da saída do José Luiz Oliveira, o Juca, como seu principal advogado. Ele está recebendo neste momento o outro advogado que ficou no caso, que é o Sérgio Leonardo. O Sérgio Leonardo, inclusive, já está dizendo para interlocutores que vai seguir sozinho, de forma exclusiva, na defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Pelo menos nesse primeiro momento. Essa semana ele vai ter esses encontros com o Daniel Vorcaro e rearranjar a estratégia de defesa. Se eles vão continuar apenas a negociação com a PGR, Procuradoria-Geral da República, se vão apresentar uma nova proposta para a Polícia Federal de delação premiada. Aquela que foi, na semana passada, rejeitada, foi um dos pontos que culminaram na saída do principal advogado, o Juca. E outra questão também é que a cela que ele está neste momento, após sair da carceragem, que era uma cela comum, com banho gelado, que ele reclamou, a defesa pediu essa transferência para continuar a negociação. A Polícia Federal, inclusive, foi contra. Ela queria o Daniel Vorcaro fora das suas dependências. Mas o ministro André Mendonça, que é o relator do caso na Suprema Corte, disse que ele tinha que continuar, sim, no prédio da Polícia Federal, indicando aí a continuidade desse acordo, dessa negociação tratativa para uma colaboração premiada. Agora, então, com o advogado que continua, algum outro advogado que está sendo sondado por pessoas próximas ali da família do Daniel Vorcaro e a volta para a cela dele, mesmo assim com tudo isso, a semana começa com uma indefinição se essa delação premiada do Daniel Vorcaro realmente vai sair do papel, se constituir em depoimentos, fazer uma ação formal ou não. Tudo nesse momento é questão de negociação e um rearranjo da defesa para um novo caminho de estratégia para ele tentar aí algum possível eventual benefício com uma colaboração, uma delação premiada, porque aquela que já foi apresentada na semana passada, rejeitada, para a investigação não tinha nada de novo. Faltava o ineditismo, que é um dos pilares da delação premiada. Tem que ter provas também. E na avaliação de investigadores da Polícia Federal, ele omitiu nomes importantes, datas e informações que a Polícia Federal já sabe durante o decorrer dessas investigações. Outro ponto também é que tem muito material ainda a ser analisado. Dos celulares do Daniel Vorcaro, que foram 8 apreendidos, apenas 2 foram periciados. Faltam 6 ainda, então tem muita coisa para rolar, muita água para rolar nesse rio aí e a gente continua nessa semana para saber uma nova perspectiva de estratégia de defesa. Se ele vai continuar apenas com um ou se ele vai contratar mais um também para reforçar sua banca de defesa. Elisa? E aí tem um negócio aí, né, Jonas? Que qualquer um pode trocar de advogado a qualquer momento, que pode ter alguma coisa. Porque o advogado não vai mais poder atender. Não, porque eu prefiro que seja o outro, beleza. Mas sempre tem um ruidinho negativo. De para lá, por qual motivo trocou? É porque o advogado não quer fazer o que o cliente pede? Ou o advogado diz, escuta, essa estratégia não tem condição de te defender. Clarice Oliveira, o que você sabe sobre essa andança jurídica de Daniel Vorcaro? Elisa, para poder explicar o que a gente tem que esperar pela frente agora, nesse caso de Daniel Vorcaro, a gente tem que contar toda uma salada que está correndo nos bastidores em relação à defesa do dono do Banco Master. O Eli traz muito bem essa informação para a gente de que o Sérgio Leonardo, que é um advogado já próximo da família já há bastante tempo, está difundindo a informação de que ele vai seguir sozinho, mas estão sim sendo feitas sondagens nos bastidores a outros advogados. A Andréa Sadi trouxe no G1 a informação de que o criminalista Daniel Bialski tinha sido sondado para eventualmente assumir a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro. O que está
o que tem de concreto até agora, segundo as apurações que eu aprofundei a respeito desse tema? De fato, as conversas aconteceram, tem vindo de mais de um lugar, tem integrantes da família e tem também outras pessoas do círculo de confiança muito próximo de Daniel Vorcaro, inclusive pessoas que prestam serviços jurídicos a eles, entrando em contato com esse advogado, que é o Daniel Bialski, que é super renomado também, para eventualmente sentir se haveria algum conflito, quais poderiam ser as possibilidades de ele eventualmente assumir o caso, se tem ou não algum problema. E, por enquanto, não tem nada fechado. Não teve contratação, o que houve foi uma sondagem. Mas o que essa sondagem está indicando? E aí eu trago a apuração para vocês mais quentinha. Ele estaria ali sugerindo, segundo os interlocutores dele, principalmente os membros da família e também pessoas que trabalham com Daniel Vorcaro historicamente, que ele tem sim interesse em ampliar a sua delação. E aí a gente tenta explicar o motivo da saída de José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, da defesa. Aqui também a gente tem várias versões correndo nos bastidores. Ou seja, pessoas dizendo coisas diferentes. Que dão a linha do que vai acontecer daqui para frente. Que Daniel Vorcaro estaria, sim, teria ficado muito insatisfeito com a recusa da Polícia Federal em aceitar a sua delação, estaria disposto a ampliar a colaboração, ou seja, trazer mais informações, mais detalhes, mais pessoas envolvidas e também a questão financeira que a gente já tinha levantado aqui anteriormente, de devolução, quanto que ele estaria disposto a devolver aos cofres públicos em um acordo para seguir essa negociação com a PGR. Para que essa negociação com a PGR ande de forma pacífica, o que ele estaria buscando? Um advogado com boa relação com André Mendonça. Porque uma das versões que correm nos bastidores é que Juca teria tensionado demais a relação ali com André Mendonça, que o ministro do Supremo, que é relator desse caso e que vai ter que homologar a delação, teria ficado, de certa forma, incomodado com a supressão de informações na delação, apontando ali que haveria elementos que já estão nas investigações da Polícia Federal, mas que não entraram na proposta de delação. Então, peraí, ele está escondendo alguma coisa, está omitindo alguma coisa, está protegendo alguém, está deixando de colocar todos os políticos que ele tem para mencionar aqui com quem ele tinha relação. Então, isso teria dificultado ali, tensionado a relação de André Mendonça com o Juca. Mas tem uma outra especulação nos bastidores de que esse desejo de Daniel Vorcaro de ampliar a delação pode ter batido na carteira de clientes de José Luiz de Oliveira Lima e eventualmente haveria algum conflito fazendo com que o advogado também se retirasse como um elemento adicional. Isso é mais especulação, mas não seria a primeira vez dentro do caso Master, tá? A gente teve outros advogados que se movimentaram e deixaram as defesas porque nos bastidores reconheciam que havia conflito de interesses. Então, isso tudo aponta para um Daniel Vorcaro disposto a ampliar a sua delação na negociação com a Procuradoria-Geral da República. Quanta coisa. Desculpa eu falar demais. Não, mas você falou aqui um monte de coisa que aqui já abriu para mim uma caixinha, aqui abriu outra, o meu HD ficou igual a Nazaré aqui, ó, olhando longe como Nazaré Tedesco tá on, fiquei aqui com um monte de equação em volta da minha cabeça pensando, não, para lá, mas então quais será que são os clientes desse advogado? Para que isso eventualmente possa ter barrado alguma coisa. José Luiz de Oliveira Lima é um dos maiores criminalistas do país. Ele já atendeu inúmeros políticos, inúmeras figuras. E pode ter mais políticos a entrarem na delação de Vorcaro. É essa que é a dúvida que fica no ar. Então, aí que abriu a equação por aqui. Inclusive essa coisa de relação com o ministro, porque a gente que vê de fora pensa, não, o ministro só faz o olhar técnico, não tem relação, não tem cafezinho. Oi, Elijonas Maia, vamos aqui ainda sobre Daniel Vorcaro, porque é tanta mudança, não, porque está na superintendência, não, porque não sei o que, se é papuda, não, se é papudinha, não, se é outra penitenciária federal, não, porque aí na superintendência tem uma sala, mas tem uma cela. Como é exatamente o local onde Daniel Vorcaro está neste momento? Elisa, pelas minhas contas, é a 8ª transferência do Daniel Vorcaro desde que ele foi preso no dia 4 de março. A gente tem a imagem, então, agora para relembrar quem talvez tenha se esquecido, do local onde ele está neste momento. Ele foi esse fim de semana já transferido por determinação do ministro André Mendonça, contra a vontade, inclusive, da própria Polícia Federal. Ele voltou para essa sala que foi transformada em cela e a gente consegue ver que tem uma cama,
tem um frigobar, tem um banheiro privativo, tem um armário de madeira e também tem uma janela que dá de frente para o jardim da Polícia Federal. A defesa dele, inclusive, na semana passada, quando ainda o Juca era advogado principal dele, pediu para ele sair da carceragem onde ele estava, que era banho gelado, tinha um vaso sanitário embutido no chão. Ele reclamou bastante, até o horário foi reduzido do seu advogado também, e agora ele voltou para essa sala, transformada em cela, para dar mais andamento nessa tratativa e nessa negociação de uma proposta de delação premiada. Ele disse que naquele local que ele estava antes era ruim, era frio, era escuro, não tinha como pensar e como levantar novas informações para a proposta de delação premiada, que está sendo analisada pela PGR, mas que eles estão agora mudando aí, em tese, essa estratégia junto à Polícia Federal também. Então essa é a imagem que a gente traz também para quem talvez tenha se esquecido. Só um detalhe, a TV não está mais lá, então Daniel Vorcaro não está com televisão como aparece nesse vídeo, mas todo o resto que compõem, os itens que compõem essa sala aí transformada em cela, era um depósito na Polícia Federal antes, é onde ele está nesse momento aí. E hoje, inclusive, está recebendo agora a visita do advogado Sérgio Leonardo, que continua no caso. Elisa. O ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, restringiu o número de advogados que podem visitá-lo na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Essa é uma apuração de Caio Junqueira, que já está aqui no estúdio para falar sobre esse assunto. E essa mudança acontece pouco tempo depois da saída de um dos integrantes da equipe da defesa de Daniel Vorcaro. Tem a ver com a tentativa de delação premiada que falhou junto à Polícia Federal no primeiro momento? Sim, Márcio. Interessante que já chegaram a ter 14 advogados cadastrados para poder visitar o Daniel Vorcaro. Essa informação me passaram hoje. Depois dessa reformulação, saída do Juca, né? A gente trouxe essa apuração semana passada, que a saída principalmente porque inviabilizou-se a relação do Juca com o ministro André Mendonça. Tensionou-se demais e o Daniel Vorcaro, pelos relatos que eu tenho, ele quer resolver logo isso, quer sair da prisão, quer, enfim. E aí houve uma leitura de que se fosse mantido o advogado anterior, haveria problemas. Hoje tem 5 advogados trabalhando com ele. O doutor Sérgio Leonardo foi presidente da OAB de Minas Gerais, é quem cuida dessa área criminal, mas tem outras 2 áreas também que precisam desse contato quase diário com o Daniel Vorcaro para tratar. Uma área é a área de liquidação do banco, o banco está sendo liquidado, e aí o Marcelo Squassoni e o Bruno Burilli cuidam disso, né? Eles precisam identificar os ativos do banco, fazer um levantamento para poder apresentar para o Banco Central o que tem de ativos para receber. Quer dizer, isso não tem nenhuma relação com a delação premiada em si, essa parte... Mais ou menos, né? Não é na parte criminal, não são esses advogados que negociam com a Procuradoria-Geral da República, mas o quanto que o Daniel Vorcaro tem os valores de bala e de dinheiro ainda, acaba entrando no acordo. Então é uma área crucial, porque ele vai orientando e vai falando onde ele tem e quanto vale, quanto ele avalia que vale. E tem a área de contencioso civil também, que é interessante, Márcio. Tem 2 advogados, é o Engels Muniz e o Giuseppe Giamundo. O que eles fazem? Como está tendo muito processo contra o Daniel Vorcaro, na área civil, gente que se sentiu lesada e prejudicada, querendo apontar patrimônio para receber. São credores, então essa área de contencioso civil também está muito atuante. E aí tem 2 desses advogados do contencioso civil que precisam também poder entrar ali na prisão para conversar com ele. É interessante, já foram 14, mas agora tem 5 e vão seguir assim. Na sexta a gente falou do Sérgio Leonardo, que vai ficar, não vão contratar outros advogados, outro penalista, outro criminalista. Vai ser o Sérgio Leonardo que vai tocar essa delação agora, e a relação com o André Mendonça, o que a gente tem de informação é que é muito positiva. Eu citei aqui essa retrô, né? Flávio Bolsonaro, investimento na campanha do PL, agora esse lance com Cláudio Castro, que também é do PL. Até que ponto essa pegada política, Clarissa, não sei, pode interferir em algo nesse esquema de delação? Elisa, o que está em discussão aqui não é só uma nova fase da Operação Compliance Zero que alcança o governador do Rio de Janeiro, o ex-governador do Rio de Janeiro. A gente está falando de possíveis desdobramentos com impacto em todo o andamento do caso Master. Por quê? A cada nova fase da Operação Compliance Zero, a cada nova revelação que a gente tem a respeito do envolvimento de políticos, de integrantes do judiciário, de pessoas influentes, formas de atuar de Daniel Vorcaro, a cada vez que a gente tem uma nova revelação,
se estreita a janela para que ele faça uma delação. Você lembra que lá atrás a gente costumava dizer, olha, quem vê esse vislumbre do que é o caso Master, essas primeiras sinalizações do tamanho da fraude, entende que pelas relações dele ele teria informação para delatar sobre muita gente importante. E aí, aos poucos, vem vindo à tona uma série de acontecimentos, cada hora um personagem diferente. Tivemos já ministros do Supremo Tribunal Federal, a questão aí de pagamentos, benefícios concedidos a parentes, serviços prestados por parentes ao Banco Master e ao próprio Daniel Vorcaro. A gente teve o caso de Ciro Nogueira, presidente de um dos maiores partidos de centro do Brasil, um dos homens mais poderosos do país, e assim por diante. A gente está a cada dia, temos agora Cláudio Castro também, isso só para citar alguns exemplos, e a gente sabe que existem outras ramificações ainda do caso Master que têm se apresentado, têm registrado indícios ao longo das investigações da Polícia Federal. Então, essa demora na negociação de uma delação para Daniel Vorcaro e o avanço da Polícia Federal nessa investigação está fechando a janela. A gente já viu a recusa da Polícia Federal em selar um acordo pela proposta inicial apresentada pelo banqueiro. Tem aí ainda essa janela de negociação com a Procuradoria-Geral da República. O advogado que estava cuidando do caso saiu, teve sondagem para outro advogado, mas acabou não sendo fechado nenhum novo acordo. Daniel Vorcaro permaneceu com o advogado que já estava participando aí de toda a sua assessoria jurídica desde o começo, com o qual ele já tem relação, que é Sérgio Leonardo, e agora ninguém sabe direito se eles vão vir com uma proposta mais ampla, se não vão, quando vem, de que forma, mas quanto mais tempo demora, mais a PF demonstra que tem muitos detalhes, muitas informações. E uma das conversas que eu tive esses dias a respeito desse assunto, Elisa, ia muito nessa linha, na linha de que Daniel Vorcaro, por meio dos seus advogados, estava sendo aconselhado a não sentar em cima de nada. Olha, uma coisa que me disseram foi o seguinte, olha, se ele colocou no celular dele, nos celulares dele, tantas informações privilegiadas sobre pessoas tão importantes, sobre políticos tão importantes, com o intuito de se proteger, de se blindar, de ter munição, de que adianta ele não incorporar todas essas figuras dentro de uma proposta de delação premiada? Tem alguma coisa nessa conta que não está fechando. Por que as informações que chegam para a gente nos bastidores são as de que o ministro André Mendonça estaria incomodado com a profundidade da delação? O TEL, que acompanha tão de perto o que acontece lá no Supremo, vai poder até dar mais detalhes para a gente sobre isso. O que faz Daniel Vorcaro omitir informações, ou pelo menos é essa a expectativa que a gente tem pelo que a gente ouve, omitir informações sobre políticos, pessoas influentes, se tem tantos dados nos celulares dele que estão vazando e estão vindo a público com o avanço das investigações da Polícia Federal? Os encontros de Flávio Bolsonaro, aquela confusão, financiamento do filme de Flávio Bolsonaro. Olha a quantidade de informações da PF sobre de Eduardo valor. Bolsonaro também. Você vê que o negócio vai... Olha a quantidade de informações de valor que ele poderia ter usado para negociar um benefício, entregando esses dados espontaneamente à Polícia Federal, e que estão sendo descobertos pela investigação. Tem alguma coisa que não fecha. O que esse cara está guardando? O que ele está protegendo? Tem alguma coisa que não está fechando. Se tem elementos no celular dele, por que ele não abriu na delação? E é interessante você falando, Clarissa, eu lembrei de quando nós ouvimos, acho que 2 meses atrás, Daniel Rittner ao vivo dizendo assim, a Polícia Federal, ou talvez seja menos tempo, tá, gente? Porque a gente vai perdendo a noção do tempo. O Rittner dizendo, a Polícia Federal encontrou registros desde 2022 de conversas com parlamentares. Então foi a primeira vez que a gente, pela imprensa, ouviu, tem relação dentro do Congresso. Mas desde então, por exemplo, quando a gente fala de Congresso Nacional, o único nome que veio mesmo com força em cima de operação, de alguma coisa, foi o de Ciro Nogueira, que é um senador da República, que sim, já é algo grave, tem o direito de defender-se, mas a suspeita é grave. Mas será que não existem outros nomes? Será que a investigação vai chegar até outros nomes? Por exemplo, neste campo, como a Clarissa diz, existe esse olhar por parte da PF, por parte da PGR de
o que tu estás me oferecendo de cardápio para essa possível colaboração premiada? Será que não tem mais nomes aí que não estão aparecendo dentro dessas sugestões que você está nos dando, Daniel Vorcaro? E hoje nós temos o quê? Uma operação da Polícia Federal com o nome de Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, um integrante bem importante, potente para o PL, que vai fazer a diferença, pelo menos a expectativa do PL, vou caminhando aqui para perto dele, Jonas, a expectativa do PL é que ele faça a diferença nesta eleição de 2026, seja naquilo que diz respeito ao cenário nacional, impulsionando candidatos, ou que diz respeito ao Senado Federal. Jonas, neste caso do Cláudio Castro, a gente está falando de um governador, um gestor que dentro dessa gestão investiu bilhões no Banco Master. Eu citei agora há pouco que o Amapá também tem registro, né? O governo do estado, alguns bons milhões de reais também investidos no Banco Master. E também tem cidades que investiram, ou seja, é uma ala de investigação da PF avançando em cima das conexões entre estados e municípios, né? No Banco Master. Elisa, você vai se lembrar de uma apuração que a gente trouxe aqui no live sobre os eixos das fraudes do Banco Master. Eram 3 eixos. No eixo 1, justamente é onde estão as questões da Previdência e as fraudes com esses aportes suspeitos, segundo a Polícia Federal. Dentro desse eixo 1, por exemplo, está justamente essa questão do Amapá. A Amprev, que é a Amapá Previdência, ela foi alvo de busca e apreensão já por parte da Polícia Federal também, mas não foi na Compliance Zero, não foi uma fase da Compliance Zero, mas sim por suspeita ali na Justiça Federal do Amapá por questões de gestão fraudulenta. E no total de 400 milhões de reais em ativos dessa Previdência do Amapá para o Banco Master, mas não só esse instituto. A gente já mostrou aqui também no live CNN de cidades do interior de São Paulo, em que o Daniel Vorcaro, segundo a PF, fez uma peregrinação para conseguir recursos, aportes milionários para ele e para o Banco Master. Por exemplo, o Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, em São Paulo. Nesse caso, aplicações financeiras aí consideradas de alto risco, segundo a PF, entre 23 e 24, mesmo período da Rio Previdência com o Master, com aporte de 112 milhões de reais, segundo a Polícia Federal. Já em outra cidade também no interior de São Paulo, que já houve operação, busca e apreensão contra servidores públicos e afastamento do cargo, inclusive, foi a Santo Antônio de Posse. Mais uma vez, com letras financeiras sem FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e um aporte de 13 milhões de reais, letras financeiras emitidas pelo Banco Master. Pegando dinheiro, no bom português falando para quem talvez não tenha ainda entendido, é um instituto pegar dinheiro de um servidor aposentado ou pensionista e investir no Banco Master com uma gestão fraudulenta, segundo a investigação, sem uma garantia, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, todos esses braços, todos esses milhões e agora também bilhões no Rio de Janeiro, juntando para o patrimônio do Banco Master e do Daniel Vorcaro, em que a PF aponta aí que teve um lucro de 40 bilhões de reais, com todos esses passos, todas essas cidades e também estados, agora o estado do Rio de Janeiro, que é um dos mais ricos do Brasil, e uma previdência com 250 mil servidores aposentados e pensionistas, com 3 bilhões de aporte. Então são outras cidades. Mas eu citei 2 só no interior de São Paulo. A PF fez uma lista, Elisa, de pelo menos 10 cidades que também fizeram aporte e que estão nessa investigação.